Seja bem-vindo, meus amigos, a mais um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos cristãos na Galácia. Vamos fazer uma leitura aqui de Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Paulo está defendendo sua posição como apóstolo e o evangelho que ele pregava. E nessa leitura nós queremos ver que ele afirma que os outros não acrescentaram nada à pregação que ele fazia. Gálatas 2, versículos de 6 a 10. Ele fala assim: Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Nesse texto, vamos separar três coisas aqui a respeito dessas afirmações de Paulo. Ele insistindo na sua independência dos outros apóstolos, porque seu evangelho veio diretamente de Jesus Cristo. Primeiro, vamos constatar aqui que a boa nova é uma só. Ao mesmo tempo que Paulo afirmava que ele não recebeu o evangelho de segunda mão, mas ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando que eles lá em Jerusalém, os apóstolos lá e mais Tiago, estavam pregando e anunciando a mesma mensagem que ele pregava. Lá na região da Galácia, seus inimigos estavam afirmando que eles vieram de Jerusalém e eles estavam levando a autoridade dos apóstolos que tinham ficado em Jerusalém. Paulo diz, não é bem assim. Eu tive lá, eu conversei com eles. Eles viram que Deus me deu a sua graça para pregar o evangelho aos gentios. Então, ele está afirmando aqui que nós pregamos o mesmo evangelho. Isso é importante porque hoje em dia, já faz alguns séculos isso, que tem pessoas que querem jogar Pedro e Paulo um contra o outro. Querem dizer que Paulo pregava uma coisa e Pedro pregava outra. Paulo diz, não é assim. Nós estamos pregando a mesmíssima mensagem que é o Evangelho de Jesus Cristo. Número 2, observa aqui também que cada servo de Deus tem sua área de atuação. Até entre os apóstolos era isso. Paulo tinha sido chamado por Jesus, pode ler lá em Atos capítulo 9, Atos 22, Atos 26, que quando Paulo foi chamado por Jesus, que ele já seria direcionado para pregar aos gentios. Sim, quando ele entrava numa cidade, quando havia uma sinagoga dos judeus, Paulo já entrava nessas sinagogas como ponto de partida. Mas logo, logo, ele já começou a trabalhar também entre os gentios, que era a maior atuação dele no seu ministério. Agora, Pedro e os outros tinham um foco mais para com os judeus. Então, eles reconheceram. Eu estou trabalhando desse lado, eles por outro lado, mas nós estamos fazendo o mesmo trabalho. Hoje em dia, a mesma coisa. Em Romanos 12, por exemplo, Paulo vai mencionar que tem pessoas que têm dons diferentes e cada um tem a sua área de agir e trabalhar. E essa diversidade de dons, como ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, essa diversidade de dons contribui para a unidade do corpo de Cristo. Agora você pode ver que tem gente que quer
dizer que essa diversidade é uma diversidade de doutrina. Não tem nada disso. A doutrina, o ensinamento, o evangelho é uma coisa só. Agora, cada um tem sua área de atuação, tem seus dons, tem seus talentos, tem seus trabalhos. Repare aqui também, número 3, que precisamos de sinais concretos de comunhão. Paulo mencionou que eles deram a mão direita a ele e a Barnabé, quando eles estiveram lá em Jerusalém, como sinal de comunhão. Precisamos dessas demonstrações de comunhão, coisas bem concretas. Não é suficiente apenas dizer assim, dar um alô. Bom, hoje em dia, com coronavírus, é por aí mesmo. Mas o que ele quer dizer? Que eles estavam juntos e eles se manifestaram dos dois lados de que estavam em comunhão, cada parte, trabalhando por Jesus, mas eles ainda estavam na união e na unidade. E tem uma quarta coisa aqui por final que também convém observar. Lá em Jerusalém, eles tinham um problema bastante sério, evidentemente, nós lemos no final de Atos, capítulo 11, com a pobreza. Tanto que lá em Antioquia, os irmãos resolveram mandar uma ajuda para os irmãos pobres lá na Judeia, na área de Jerusalém. E eles pediram Paulo, nesse momento também, de lembrar dos pobres. E Paulo estava mais do que disposto de se esforçar para ajudar. E ele fez exatamente isso, trabalhando entre os coríntios, trabalhando também na Galácia e trabalhando também até na Macedônia, para ajudar os irmãos a ofertar, e ele ia levar essas ofertas lá para Jerusalém. Paulo vai dizer, não me acrescentaram nada. No sentido de que a fonte da doutrina, do ensinamento, do evangelho que ele pregava, não passou pelos outros apóstolos. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Agora, ao mesmo tempo, cada um estava trabalhando na sua área e assim o evangelho seria muito mais reforçado, porque cada um estava fazendo o seu trabalho. Ninguém estava tentando interferir, deixe que cada um faça o seu trabalho. Então, o que isso quer dizer para nós? Vamos ter certeza de que nós estamos na mesma página em termos do ensinamento. O ensinamento tem que ser uma coisa só. Não pode haver variação. E quando alguém vai além do que está escrito, é realmente uma bandeira vermelha que nos dá um alerta de que tem algo errado. Também vamos procurar quais são as nossas áreas de atuação e trabalho no Senhor Jesus Cristo. Cada parte do corpo é importante. Nós precisamos de cada um. As pessoas têm uma maneira de dizer que ninguém é indispensável no reino de Deus. De um lado está certo. Por outro lado, cada um tem um papel e seu lugar que, se ele faltar, todo mundo vai sentir a sua falta. E vamos fazer grandes esforços para que nós possamos expressar essa unidade que Deus nos deu no corpo de Cristo. E não esquecendo que tem pessoas que são menos favorecidas no reino de Deus e precisamos sempre lembrar delas. Jesus disse em Mateus capítulo 25 que precisamos dar atenção especial aos pequeninos do reino. Vamos fazer isso como eles fizeram também no primeiro século. Quando nós recebemos o Evangelho de Deus, nós não ficamos dependentes de ninguém, não. Nós temos aqui a palavra de Deus na própria Bíblia. E cada um é responsável por ler, entender e aplicar a sua vida e compartilhar com as outras pessoas. Podemos aprender de muitas pessoas. Temos uma grande bênção de mestres e professores e evangelistas dentro da Igreja de Deus e devemos aproveitar. Mas, no final, eles não nos acrescentam nada, não, porque a nossa fé está baseada na pessoa de Deus e somente em Jesus. Então, vamos atuar, vamos ter comunhão.
e vamos sempre nos remeter, cada um, para as coisas de Deus e para a palavra dele nas Escrituras. Que Deus nos abençoe.